noite, você que está ligadinho aqui no programa Sou Bem-Sucedido, nosso encontro de toda quarta-feira às 8 horas da noite. Estou aqui com meu amigo Sócio Vandique Silveira, boa noite. Boa noite, como é que você está, Júnior? Como é que vocês estão? Boa noite a todos, eu espero que vocês curtam esse grande programa essa quarta-feira à noite. Vandique, agora é o seguinte, eu recebo nas minhas redes sociais toda hora assim, ó, anota aí. Já virou sua marca. Então anota aí. Hoje temos um convidado muito especial. Para mim, não vou falar muito agora, ele é uma pessoa muito especial porque ele faz parte da minha vida. Eu vou ler o currículo do cara. Olha só. Missionário por 33 anos, ele é cantor, compositor, escritor, apresentador de televisão, idealizador do movimento PHN, acredite, gente do bem, 16 CDs gravados, 3 DVDs, 7 livros, 43 vezes viagem para a Terra Santa, levando o pessoal para conhecer lá. Vandique já passou por 28 países e hoje ele é apresentador da Rede Vida com o programa Acredite, Batismo de Fogo, que é feito com o padre Marcelo Rossi. O cara não é fraco, não. Sabe quem tá aqui com a gente? Hoje o nosso convidado especial, Dunga! Opa, beleza! Vandique Júnior, que dupla, hein? Opa! Quase uma sertaneja. Soa bem, né? Alegria estar aqui com você, né? Reencontrá-lo, né? Depois de quantos anos? 23 anos. 23 anos a gente esteve juntos. Eu pude ter a alegria de te entrevistar também há 23 anos atrás. É uma alegria estar aqui. Bacana, já vi alguns programas antes, parabéns, né? Legal. Ideia top. Legal, para nós é uma alegria muito grande, para mim então nem se fala. Mas Dunga, de onde você veio, cara? Da onde você veio, né? Onde nasceu o Dunga, onde começou a história dele? A melhor coisa é você vir de baixo. É a melhor coisa que existe, é você vir do mais baixo possível, não moralmente falando, mas assim das condições, né? Eu nasci numa fazenda chamada Coruputuba, né? Fazenda era dividida pela linha do trem, do lado de lá da linha do trem moravam os ricos da fazenda, né? As pessoas que tinham cargos mais assim, nobres dentro de uma fábrica de papel ou na parte agrícola que plantava arroz e café. E do outro lado moravam as pessoas que os pais tinham funções mais simples, né? Que era o meu lado. E que também a terra era preta, então nós chamávamos de pé preto. Então a última rua dessa fazenda chamava-se Travessa Cacique, né? Todas as ruas tinham assim nomes indígenas. E essa Travessa Cacique, a minha casa era número 1. E foi lá que eu nasci de parteira, nasci na sala da minha casa. A minha mãe trabalhava na fábrica. No último dia da gestação dela, ela foi na chefa dela lá e falou assim: olha, acho que vai nascer. Afrodita, vai para casa. Minha mãe foi lá no bicicleteiro, onde guardavam as bicicletas, né? Mas nós chamávamos carinhosamente, até na nossa região hoje é bicicleteiro. E aí ela pegou a bicicleta dela, grávida, já com as contrações, passou na casa da parteira, dona Cecília. Falei: Cecília, eu acho que ele vai nascer. É hoje. É hoje. Eu falei: Dita, vai para casa esquentar a água que eu tô chegando. Minha mãe foi para casa, esquentou a água, ficou esperando, e eu nasci ali na mão de uma parteira, né? Então eu nasci na fazenda Coruputuba, na cidade de Pindamonhangaba. Minha casa, até os 7 anos, foi o lugar onde eu nasci, onde eu vivi. Minha casa tinha aquela famosa privadinha lá no fundo do quintal, né? A cacimba, os canteiros de tudo que se comia em casa vinha do quintal, inclusive nas secas, feijão, tomate, abobrinha e tudo mais. O colchão era de capim, o banho era de bacia, a geladeira era uma lata de banha. E ali foi a minha gestação, uma infância tremendamente especial, caçando passarinho, aprendendo a nadar nos poços de água, buscando água na mina. Então, uma infância pobre, porém nobre, né? Então, uma nobreza dos valores, né? Das amizades, do dever paga, abriu, fecha, sujou, limpa, entendeu? Aqueles valores que a gente vai crescendo com ele. Meu pai era negro, né? Minha avó foi escrava até os 10 anos de idade. A sua avó? Minha avó foi escrava até os 10 anos de idade, morreu com 110 anos, nos anos 70. A notícia da abolição demorou para chegar na fazenda dela. Então meu pai voltou da guerra, meu pai foi na guerra, estava pracinha, meu pai era pracinha, voltou, casou com a minha mãe bem muito branca,
muito branca, então deu uma cruzada boa ali. E aí nascemos nós 5 filhos. E então a minha infância foi ali. Então começou a música, depois a gente vai entrar nesse assunto Sim. também. Mas a música entrou na minha vida ali naquele lugar. Então é muito bacana. Então o lugar que eu vim, hoje não existe mais, né? Hoje cresceu mato, destruíram as casas, a fazenda faliu, e eu ainda insisto em ir lá ainda de moto, de bicicleta, tento chegar no lugar onde eu nasci, estão lá as ruínas da casa, mas é muito bacana. Então, quanto mais de baixo você vem, mais lucro você se sente ter. E ele falou algo bacana sobre os valores, né, Vandir? Que se perderam muito nisso hoje, né? É verdade. Hoje a crise no mundo não é nem de fé. A crise hoje é de valores, né? Porque quando você perde a fé, a vida te faz encontrar de novo o sofrimento, a doença, a velhice, né, a dependência. Você encontra a fé de novo. Agora, valores você não perde, você substitui. Você tira um valor, coloca um outro. E quando você substitui o valor, dificilmente você consegue voltar para o valor anterior. Então, hoje a crise no mundo, e é onde eu trabalho também, é tentar trazer as pessoas de volta para os valores que ela foi criada com o pai, com a mãe, com os tios, com os vizinhos, né? Valores que fazem de nós hoje pessoas diferenciadas no meio que cada um de nós escolhemos para viver, né? Então, hoje eu me diferencio dentro do meu meio, porque eu consigo conservar os valores que eu recebi lá na primeira infância. E na adolescência? Teve desafios para manter esses valores? Ah, teve, né? Teve sim, porque eu com 14 anos, eu me formei no ginásio, né? O famoso ginásio, 8ª série. E aí eu fui estudar fora, né? Até então eu era um menino super bacana, atleta, sempre fui bom de bola, quase fui jogador profissional. Joga até hoje, né, Dunga? Joga até hoje, opa, centroavante, bom demais da conta. Mas assim, com 14 anos, infelizmente, foi me apresentado a droga, né? Então foi a primeira vez que eu vi maconha, que eu vi cocaína, né? Que eu comecei a ver outras drogas, porque eu fui estudar numa cidade vizinha. E aí, aqueles 5 anos seguintes, com quase 19 anos, eu tive meu encontro pessoal com Deus, mas aqueles anos de 14 até quase 19, aí foram anos difíceis, né? Foram anos onde tudo correu risco, né? Então continuava sendo um cara muito bacana, porém fazendo um mal muito grande a mim e causando desgosto muito grande ao meu pai e minha mãe. Homem simples, silencioso, uma mãe trabalhadora, ambos que se aposentaram naquela fábrica, onde eles trabalhavam em 3 horários diferentes e tudo mais. Então, esse período foi um período difícil, né? O período daqueles contratempos que eu arrisquei muito ali, né? Ainda bem que o desfecho foi legal, mas esses 5 anos foram complicados. E quando seus pais descobriram que você estava nesse caminho assim, como é que você reagiu? Como eles reagiram? Quando você mora num bairro, as notícias correm, né? Correm. Então, o filho da dona Dita, o filho do seu Chico, foi visto drogado, foi visto bêbado, foi visto num prostíbulo, foi visto na biqueira, foi visto aqui, foi visto ali. Então, as notícias começam a correr, né? Numa época onde não existia AIDS ainda, era comum, na sexta-feira, os homens adultos, né, lotarem as suas combis e irem para os prostíbulos, né, as zonas de prostituição. E a gente começou também a entrar nesse ritmo, né? Coisa de interior, coisa que hoje se tornou até romântica, né? Hoje os problemas são muito maiores que esses. Mas essas notícias começaram a chegar, né? E junto com essas notícias, a constatação que não era apenas bebida, não era apenas uma vida de prostituição, não era apenas uma aventura, era também as famosas drogas ilícitas, né? Que nem se chamava assim naquela época, né? Ter um filho maconheiro na época era uma... Os tóxicos, tóxicos. Meu filho está usando tóxico, né? Então essas notícias começaram a chegar e a constatação teve um dia, né? Eu já estava usando, mas teve um dia que eu saí de casa a convite de um amigo e a gente usou maconha e eu saí pelas ruas da minha cidade, assim, totalmente drogado. Foi quando eu tentei chegar na minha casa, não consegui. Sério? E aí foi o momento, foi um dos primeiros momentos que eu percebi que a minha vida estava prestes a mudar. Eu lembro até hoje, eu tentando abrir a porta da minha casa, e a minha mãe se antecipou e abriu, e me colocou para deitar, né, para deitar na cama. E eu drogado, a minha mãe estendeu a mão sobre a minha cabeça. Minha mãe era uma pessoa muito carismática, muito rezadeira, aquela coisa, novena, resto do terço, missa, aquela coisa.
E eu não era nada disso, né? Hoje eu sou, mas eu não era nada disso. E ela começou a orar por mim e quase colocando a mão sobre a minha cabeça. Eu me lembro até hoje da voz dela, dizendo assim, Pai do céu, tira o meu filho dessa vida. E eu pensava comigo assim, essa velha tá perdendo o tempo dela, dizia estar dormindo, e eu fingia que estava dormindo. E a minha mãe, muito carismática, começou a orar no espírito, orar em línguas, né? Aquilo que a gente chama de um dom maravilhoso que temos hoje. E começou a orar no espírito, eu não entendi nada daquilo, fingindo que estava dormindo, pensei também comigo. A véia fumou também, porque essa aí eu nunca escutei, o que está acontecendo? E ainda fingindo que estava dormindo, esperando aquele momento passar. Só que aquilo começou a se repetir, e até que um dia, mesmo drogado, eu acabei entrando numa igreja, né? E ali foi realmente o encontro pessoal com Deus, que mesmo drogado, eu já não estava resistindo muito, o pregador pregava muito bem, as pessoas cantavam muito bem, e eu senti, pela primeira vez na minha vida, o amor de Deus, né? E aquele amor de Deus, no dia seguinte, verdadeiramente eu era uma outra pessoa, um outro jovem, tinha 19 anos, 18 para 19, estava caminhando para a dependência, eu já estava procurando a droga para comprar, já estava querendo usar mais vezes, estava a um passo do vício, digamos assim, um passo da dependência, ainda não era um dependente químico, era um usuário frequente, digamos assim, mas o meu metabolismo ainda não pedia, né, a drogadição, a droga. E foi nesse momento que Deus entrou na minha vida, com 19 anos. Hoje eu tenho 59, então de lá para cá mudou tudo, né? Aí Você já trabalhava nessa época já? Estava trabalhando naquela fábrica onde meu pai trabalhou 35 anos. Na mesma fábrica que minha mãe trabalhou 30, meu irmão 28 e eu fiquei lá 12. Então, nessa época, eu já estava lá. Douglas, você falou um negócio muito importante que eu quero que o pessoal anote aí. Anota. Que é a questão de vir de baixo. Né? Porque uma das questões que a gente debate muito no Show Bem-Sucedido e que muitos dos nossos membros, eles olham e refletem sobre o autossucesso, né? E muitas vezes, eu acho que esse é um problema da vida moderna, é que nós nos comparamos com quem está num lugar extremamente aspiracional. Mas a gente raramente olha e faz a conta ao contrário, que é de onde eu parti e onde eu cheguei. E você estava fazendo isso. Essa sua fala de sair de baixo, começar de baixo, é muito importante esse negócio, porque o caminho percorrido é muito amplo. Né? Se eu nasci rico e continuei rico, apesar de você me olhar lá e falar, pô, o cara tá bem, mas o percurso andado é curto. Né? Verdade. E interessante isso, porque quando você vem lá de baixo, você conhece todas as fases. Você passa por elas, você conhece o chão da fábrica e você conhece cada etapa. Por exemplo, hoje eu canto, 16 CDs gravados, 3 DVDs gravados, mas eu comecei a cantar no galinheiro da minha casa. Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha irmã me deu de presente, isso em 1970, um compacto simples dos Beatles. Help de um lado, Obladi Obladá do outro. Então, com 6 anos de idade, eu pegava o cabo da vassoura e, pulando no colchão de capim, help, I need somebody, help. Então, eu comecei a cantar ali. Só que meu pai, minha mãe e meu irmão trabalhavam em 3 horários. 6 às 2, 2 às 10, 10 às 6. Sempre tinha alguém dormindo em casa. E eu sempre atrapalhando alguém dormir. E um dia meu pai falou, não, pai, vamos parar com esse negócio aqui. Meu pai começou a construir um outro galinheiro no fundo do quintal de casa. Já tem galinheiro em casa, para que construir mais um? Quando ele terminou, ele fez o traslado das galinhas, e no galinheiro antigo, do puleiro, ele fez uma arquibancada. Onde ficavam os ovos para serem chocados, ele fez um palco. Fez uma bateria de lata de tinta com as tampas de panela da minha mãe, assim, com os pratos. Os cabos de vassoura passaram a ser os pedestais, os microfones. Guitarra de madeira compensada, com os arames, eram as cordas. E todo dia ele falou, olha, a partir de hoje você vai cantar no galinheiro. E todo dia, depois da aula, o galinheiro lotava com a criançada da rua. Então, eu tenho casa cheia no meu show desde os 6 anos de idade. Então, aí minha mãe parava.
parava o nosso show todo dia para servir pão com açúcar e que suco de groselha, né? E numa dessas paradas do nosso concerto, meu pai chegou da fábrica e falou: e aí, Dunguinha? Como é que estão as coisas? Eu falei: pai, um dia eu vou cantar na terra dos Beatles, né? Aí meu pai deu uma risada. Isso lá no Pindamonhangaba. Tela dos Beatles, porque a televisão naquela época não era todo mundo que... Não, por causa disso. Exatamente. Tinha um programa do Roberto Carlos que exibia uns clipes, mais ou menos, e a gente sabia que os Beatles eram da Inglaterra. Eu já era fã dos Beatles, já todo dia de aniversário, Natal, Dia das Crianças, era disso dos Beatles que eu ouvia na vitrolinha, né, ganhava da minha irmã. Meu pai deu uma risada e falou assim: meu filho, você não sabe o que você está falando. Isso aí fica para lá de São Paulo. Eu acho que ele também não sabia muito bem o que estava falando, não. Claro que sabia que já tinha ido à guerra, sabia onde ficava a Europa e tudo mais. Mas aquilo ficou. Aquilo se perdeu durante um tempo. Entrou a droga, entrou a vontade de ser jogador de futebol, entrou a conversão, né? E muito mais tarde, em 2003, foi quando eu fui convidado pela primeira vez para dar um encontro numa cidade chamada Walsingham, no nordeste da Inglaterra, para 3.000 pessoas, né? Que incluía a Suíça, a Dinamarca, toda a Grã-Bretanha e vários. E eu era o único de língua portuguesa, com uma intérprete. Então, ali eu dei um encontro de 2 semanas dentro de uma fazenda. E no final daquilo lá, a organizadora, PIC, o nome dela lembro até hoje, falou: dá para você ficar mais 4 dias aqui? Eu falei: tá. Eu queria levar você para Liverpool, para pregar nos grupos de oração de Liverpool. Eu falei: claro. Não Na hora eu já pensei no galinheiro, né? E fui com uma condição: me deixa perdido aqui um dia, nas docas, né? Eu fiquei lá e acabei dentro do Cavern Club. Lá hoje é um museu, né? Tava lá a bateria Ludwig, os instrumentos dos Beatles, um pedaço do avião que eles foram pela primeira vez nos Estados Unidos. Bacana demais. E quando eu subi num palquinho pequenininho, meu pai já falecido, faleceu em 2001, a hora que eu estava em cima do palco, assim, lá no Cavern Club, lá em Liverpool, né? Eu lembrei daquele galinheiro. Eu falei: pai, o senhor tinha razão. É bem para lá de São Paulo. Então, o fato de você vir de baixo, né, você conhece as etapas, tanto na minha primeira profissão, que eu era supervisor de manutenção mecânica, né, tomava conta de toda a manutenção de uma fábrica por 12 anos. Então, na fábrica onde o meu pai trabalhou, a minha mãe trabalhou, meu irmão trabalhou, e agora eu estava trabalhando, né? E depois da minha conversão, digamos assim, eu passei a ser, eu coloquei como objetivo ser o melhor profissional da mecânica do lugar onde eu trabalhava. Então, você falou outro ponto super importante. Pessoal, para anotar aí de novo. Ele mostrou como é que foi essa ascensão, de onde ele saiu, onde ele chegou. Essa rota, uma rota longa. E outro ponto muito relevante. Ele começou disperso, inclusive as drogas, mas várias dispersões, vários desejos, vários anseios. Lembro da lista que eu falei para vocês semana passada, das 25 coisas, das minhas metas da vida em 25. A gente tem 25, 30. Mas para a gente conseguir chegar, a gente precisa ter uma lista fechada, que é aquilo que a gente vai focar mesmo. Então o foco dele, esse fechar o leque e fazer a coisa acontecer, concentrar naquilo onde ele tem o quê? Fortalezas naturais, onde ele tem competências naturais e transferíveis. Do galinheiro em Pindamonhangaba para o Cavern Club em Liverpool, é um trajeto. um caminho bom, né? É um trajeto. E ele teve esse foco, essa disciplina, né? Disciplina, foco. Ele desenvolveu metas, curto, médio, longo prazo, priorizou e pum, fez a coisa acontecer. Mas, simultaneamente, tem uma outra variável importante. Lembra que eu falei para vocês dos mentores? Eu falei para vocês a respeito dos mentores, né? Como na gestão do nosso tempo, ter mentor é muito importante. Porque o mentor, ele tem a liberdade para olhar para você e falar: não está fazendo bem. Ou está fazendo bem, você deveria fazer mais isso. O pai do Dunga teve uma presença fundamental em tudo que aconteceu aqui, sem saber que ia fazer isso aí. Fantástico. Ele foi o anjo, né? Esses anjos
que aparecem na vida das pessoas, né? São anjos físicos, eles não são alados, aquela coisa, e que eles fazem uma interferência e servem de mentor para a gente. Eles nos amparam e aparam, né? Evita que a gente bata e nos amparam para nos elevar. Teve a mãe dele, né? Um pouquinho depois, né? Rezando, pedindo. Aquilo ajudou a reorientar a agulha da bússola, né? Que é muito chato ver a mãe rezando, né? Colocou a margem no rio, né? Falou, ó, desse jeito, vergonhando minha mãe, essas coisas. Então vocês veem que isso são pontos para serem anotados. Bom, tá boa a entrevista, não dá? Bom, a gente tem mais Dunga ainda no segundo bloco, terceiro bloco, mas agora a gente tem que dar um break. Daqui a pouquinho a gente volta, mas é o seguinte, quer ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida? É fácil. Tem um QR Code aí na tela, coloca aí. Você vai cair diretamente em contato com a Keila, né, Vandic? E ela vai passar todas as informações para vocês. No próximo bloco, Dunga, nós temos um quadro aqui que chama Na Lata. Telespectador nosso enviou uma pergunta para você na lata para você responder. Daqui a pouquinho você vai receber essa pergunta. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta, vamos pro break. Estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Sou Bem Sucedido, o nosso encontro de toda quarta-feira às 20 horas aqui na BMC News. Hoje o nosso convidado aqui é o Dunga. Dunga, que alegria ter você aqui, viu, Dunga? Prazerzaço, cara. Bom demais estar aqui com vocês. Dunga, e a música, cara? Que hora que ela entrou aí? Porque você já entrou lá na infância, já entrou lá no galinheiro. Já no galinheiro. Mas quando é que ela começou a se concretizar na sua vida? Foi legal, porque eu sempre curti música, né? Sempre ouvi música. As bandas boas dos anos 70, Led Zeppelin e Genesis, né? Aqueles LPs maravilhosos, aquelas capas maravilhosas, lindas, verdadeiras obras de arte, né? Então as bandas dos anos 70 e depois também a disco dos anos 80 e tudo mais. Então sempre gostei, sempre a minha vida foi sempre com música, né? E na oportunidade do meu encontro com Deus, da minha conversão, digamos assim, eu comecei a ir à igreja. Sim. Aí, chegando na igreja, eu via lá que tinha necessidade de ter gente cantando. E foi meu primeiro trabalho dentro da igreja. Alguém me convidou, vem fazer parte desse ministério de música, alguma coisa assim e tal. Eu fui. E fui ali em Pindamonhangaba, de 1983 até 1991. Fui muito ativo ali, né? Cantando e animando missa e grupo de oração. Já montei a minha bandinha chamada Carisma, já fazia um show em paróquia, aquela coisa. Mas uma brincadeira. Quando eu fui para Canção Nova, em 1991, Canção Nova que é uma potência, Sim. Mas na época uma comunidade bem pequena, nós começamos a receber pessoas também lá. Depois em 93, mais ou menos, a gente começou a receber pessoas lá. E aí foi quando eu formei a banda Canção Nova. Né? Eu comprei o LP. Que você... Então, em 94, já cantando ali na banda Canção Nova, foi feito convite para falar, tá na hora de você gravar um LP. Aí eu gravei meu primeiro LP, né, que foi o Pense Bem, né? E foi minha primeira experiência, e era um barato lançar LP naquela época. Para você vender, você tinha que pegar 20 LPs, é um peso danado, e rodar de ônibus, de Fusca, de avião e tudo mais, levando esse disco, né? Agora você tem que vender, tem que fazer as pessoas conhecerem. Então a música profissional começou a entrar nessa época. Como eu nunca fiz nada de aula de música, eu aprendi a cantar dentro dos estúdios, sendo dirigido, corrigido, produzido. Então, as pessoas que já tinham essa expertise, elas vinham, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Você tem potencial, mas tem que explorar aqui, explorar aqui. Então, você escutava os caras? Sempre, eu sempre fui de aprender. Anota aí. Porque o talento natural não é suficiente. Eu já disse para vocês e volto a dizer. Entre talento natural e disciplina, eu contrato o disciplinado e demito o gênio. O disciplinado, a razão que o Romário não é um Pelé é a falta de disciplina. A razão que o Cristiano Ronaldo, que é um cara naturalmente medíocre, ele não naturalmente, mas ele se fez grande através do quê? Disciplina. É isso aí. Disciplina é tudo. E eu volto um pouquinho na história, porque quando eu terminei meu primeiro
nos primeiros 2 anos de Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que nos dá a disciplina, né? Para você começar qualquer trabalho, tudo tem que estar primeiro organizado e limpo, senão você não começa. Isso é uma disciplina do Senai, né? O torno, a fresa, a bancada, a mesa, ela tem que estar totalmente organizada segundo a sua visão de simetria, alguma coisa assim, limpa, para depois você começar. Então isso já vem de lá. E eu me lembro quando entrei para trabalhar, fiz os meus primeiros 2 anos, eu vou falar, em 80, 81, em 82 eu fui trabalhar. Eu cheguei e fui ser ajudante de torneiro mecânico de um homem chamado França, que já estava naquela fábrica há 38 anos, né? Ou seja, já estava trabalhando há 3 anos como aposentado, e eu fui ser o ajudante do França, um italiano, falava palavrão, cara competente, e ele me ensinou muita coisa. Primeiro ele falava assim: trabalhei com teu pai, conheço teu pai e te conheço, porque eu te peguei pelado no meu colo. Eu ia jogar truco na sua casa, jogar vispa na tua casa, eu ia fazer folia de reis na sua casa, e você andava peladinho aqui do meu lado, eu dava tapa na tua bunda, e aquela coisa. E hoje eu era ajudante desse homem. Preparava toda a peça no torno, ele só vinha estalando os dedos para começar a fazer aqueles trabalhos de extrema precisão, que o grau de falha que ele podia ter num goniômetro, no micrômetro, era a terça parte da espessura do cabelo. Então, ele era um homem tremendamente preciso no que fazia. Eu era ajudante dele. 6 anos se passaram, agora eu era o chefe dele. Né? Então, só que 6 anos depois, ele tinha 44 anos de fábrica, e eu tinha 6, e eu era o chefe dele. Quando ele, claro que todo mundo comete falha, cometia um erro, e eu tinha que chamá-lo na minha sala era um mezanino, todo avidraçado, então 78 mecânicos das várias especialidades, ali torneiro, fresador, soldador, ferramenteiro e tudo mais, e quando ele vinha na minha sala, ele entrava e a oficina parava para ver o que ia acontecer. Eu falava: França, senta aí. Tô bem em pé. França, tá todo mundo vendo. Eles não estão escutando, mas tá todo mundo vendo. Então é o seguinte, cara. Quem sou eu, França? Você me pegou pelado. Você me pegou no colo quando eu era criança. França, seguinte. Você sabe que você fez errado, cara. Vamos fazer o seguinte. Dá um tapa na mesa e xinga o meu Corinthians. Eu vou dar outro tapa na mesa e vou xingar o seu São Paulo. E a gente vai ficar aqui, nós dois, tal. Você vai sair daqui com a cabeça em pé, e todo mundo vai dizer: ele não abaixou a cabeça para aquele moleque. E todo mundo vai dizer assim: aquele moleque é corajoso, enfrentou o França. Beleza? Beleza. Então vai, você primeiro. Pá! Seu Corinthians é um bando de gambá! Ele era um baita de um profissional, eu já era um grande profissional na mecânica. Nós dois sabíamos o que nós tínhamos que fazer, a nossa responsabilidade, só que ali eu estava também respeitando um cara que deu a vida ali, né? E ele saía, eu falei: França, do lado de fora tem um cestinho de lixo, passa e dá uma bica naquele lixo lá, e depois eu vou lá juntar. Sai daqui, puto, sai daqui, macho. E ele saía. E a gente fez isso mais ou menos durante uns 4 anos. Caramba. Depois que ele faleceu, os filhos dele vieram e falaram assim: olha, só eu, tinha 2 filhos dele que trabalhavam ali também. Meu pai falou só para nós o que acontecia nessa sala. Então a gente veio hoje aqui para agradecer o carinho que você teve com o nosso pai. Então, esse respeito com o mais velho, esse ouvir e escutar, que são 2 coisas diferentes. Ouvir é aprender, escutar é obedecer. Então, na minha vida profissional, antes da vida missionária, foi muito forte isso aí. Então, ouvir os mais velhos, ouvir os mais experientes, e respeitá-los, mesmo você estando no organograma acima deles, né, nesse mundo corporativo que a gente participa, é muito importante. Porque o respeito é uma conquista, né? Respeito não é uma imposição. Respeito é uma conquista que leva anos, né? Você tem que participar do meio, você tem que conhecer o meio, você tem que conhecer o chão do lugar onde você trabalha e olhar para cima e saber onde você quer chegar. Então, hoje, aonde eu cheguei, eu tenho certeza do seguinte: hoje eu estou no meio da televisão, no meio da vida missionária, conheço o mundo, mas no meu meio eu sei quem são os bons, eu sei quem são os iniciantes, e eu sei nesse organograma da vida onde eu estou e aonde eu posso chegar, mas sempre ouvindo
sempre escutando, ou seja, sempre aprendendo e sempre obedecendo às regras. E Pessoal, importante escutar uma coisa que o Dunga falou. Nesse organograma da vida, né, nessa estrutura, essa macroestrutura que nós temos na vida, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu estou e eu sei onde eu posso chegar. Esse é o reconhecimento das minhas competências, habilidades, capacidades e também dos meus limites. Eu sempre falo e repito que é muito importante a gente ter consciência das nossas competências, das nossas fortalezas e focar nela. Não adianta. Não adianta focar naquilo que você não é bom naturalmente. Você pode ser medíocre naquilo que você não é bom, você nunca vai ser bom naquilo que você não é bom naturalmente. Mas aquilo que você é bom naturalmente, você foca nisso, você pode ser excelente. Pode ser excelente. Excelente. E tem uma palavra de Deus, agora me permita colocar, a Bíblia diz assim, ao homem cabe fazer planos, a Deus realizá-los ou não. Né? Agora, esse realizá-los ou não, também pode interpretar assim, a Deus cabe ampliá-los, modernizá-los, né? Trazer mais competência, mas o que cabe a mim e a nós aqui? É fazer nossos planos. Acho que os meus planos, os planos de quem está nos vendo agora, eles precisam existir. E dependendo da nossa caminhada dentro dos valores, dentro da fé, e todos, principalmente os valores, né, que é a amizade, parceria, ética e tudo mais, respeito, a gente vai ampliar isso aí. Isso vai ser ampliado. Nós três que estamos aqui, quem está aqui ao nosso redor, nós não poderíamos imaginar há 20 anos atrás onde nós estaríamos hoje. De jeito nenhum. Né? E tanto nós três, né, Vandique, Júnior e eu, nós sabemos o caminho que nós fizemos. Né? E nós sabemos que se precisar voltar, a gente vai voltar com muito mais conhecimento, muito mais sabedoria para começar de novo. Exato. Eu sempre observei pessoas e percebi que essas pessoas passam por 5 fases na vida. Depois que ela começa a ter uma ideia, uma inspiração, como é esse programa, por exemplo. Eu me lembro que eu estava conversando com meu pai quando eu tinha 10 anos, eu tinha aprendido uma palavra nova na escola, ideia. Alguém falou, eu falei, que ideia? Aí meu pai estava fazendo a cerca de bambu do quintal da minha casa, com uma cavadeira. Eu falei, pai, filho, o que é ideia? Aí ele parou de cavucar o chão, encostou o cotovelo naquela cavadeira e falou assim, ideia é aquilo que ninguém pensou ainda para resolver o meu problema. Eu falei, caramba, que definição negócio bonita, né? Eu tinha 10 anos e eu cresci querendo ser um homem de ideias, porque a cada ideia que eu tivesse, eu tinha certeza que eu estaria resolvendo o problema de alguém. Então, hoje, dentro da... Propósito. Exatamente. Então, hoje, qualquer ideia boa que eu tenha e que eu siga nela perseverante, eu sei que aquilo vai ser solução na vida de uma pessoa. Né? E esse mundo que nós participamos hoje, que tem que se compadecer, tem que se ajudar, esse mundo corporativo, ele é assim, uma ideia hoje soluciona o seu, o dele, o nosso. Então, nós precisamos ser homens de ideias. E quando a gente tem a primeira ideia, aí eu observei pessoas, Padre Jonas, Padre Léo, meu pai, várias pessoas. Os 2 primeiros chefes que eu tive na fábrica, um se chamava Anísio, outro se chamava Duran. Eu percebi que eles passaram por 5 fases. Primeiro, eles foram zombados. Anota aí. Eles foram zombados na vida. Zoados, contestados, zombados. Depois eles passaram a ser respeitados. Pô, legal, sensação boa, né, de ser respeitado, né? No nosso meio. Depois eles passaram a ser considerados, a opinião deles valia. Sua opinião, Vandir, que eu tenho certeza, sua opinião, Júnior, vale no meio onde vocês vivem. Todo mundo quer ouvir o que vocês falam. Depois eles passam a ser admirados. Admirados. Quando você sobe no mirante, numa cidade, você amplia a sua visão. Quem te admira, amplia a visão que tem. E, finalmente, você passa a ser uma referência. Então, eu já fui zombado na vida, já passei a ser respeitado, já passei a ser considerado, sou admirado e em algumas coisas hoje eu também sou referência. Então, esse caminho é muito importante a gente fazer. Quando você fala de referência, né, Dunga, cara, quando se fala de juventude hoje, católica, não dá pra falar de juventude e não falar do Dunga. Não dá. Apesar dos 59 anos. Não dá. Hoje, a gente estava falando aqui, né, os bastidores, então assim, quando a gente fala no mundo inteiro,
Quando se fala de reunir jovens, de estar com jovens, né? Você teve a ideia, foi idealizador do PHN, do Acredite Hoje, Gente do Bem. Para vocês terem uma ideia, na Canção Nova, pessoal, para quem não conhece, reuniu 230 mil jovens para ouvir o Dunga falar e todos os seus convidados, para assistir o seu show. Então você se tornou referência e você mudou a vida de muita gente, como mudou a minha, né? Eu quero falar isso daqui a pouco, vamos falar disso agora. Mas você mudou a vida de muita gente num cara que começou lá no galinheiro, né, Vandic? Começou lá... Cantando no galinheiro. Cantando no galinheiro, que se tornou, né, supervisor numa fábrica. Como é que você vê isso hoje, Dunga? Né? Depois todo esse percurso, você é referência, não dá para negar. Né? Quando fala de música católica, como não dá para esquecer de Eugênio Jorge e de outros, não dá para esquecer o seu nome. Como é que você vê essa responsabilidade? Porque se torna admirado, a responsabilidade aumenta. Aumenta. É uma sensação muito boa, né? E ao mesmo tempo é muito peso, né? Você participar da vida de pessoas. Então hoje o que acontece? Em 1998, quando foi a primeira edição do PHN, vamos imaginar então que aquele jovem foi para lá, de repente, com 20 anos de idade. Aquele jovem chegou na Canção Nova com 20 anos de idade, no seu caso, né? Hoje, 23 anos depois, não, 26 anos depois, praticamente, né? Uhum. Hoje esse cara está com 46 anos, 44, 46, 40, né? E ele está casado, né? E ele tem uma história comigo. Então, às vezes, eu chego naquela cidade, como eu acabei de chegar agora de uma cidade de Santa Catarina, e lá encontrei pessoas que me encontraram há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, e hoje eles estão casados, são profissionais, são pessoas ricas, são pessoas pobres, são pessoas classe média, são pessoas de todos os níveis, né? A gente navega em todos os níveis. Um dia eu estou no meio de uma rocinha, outro dia eu estou no meio do Morro do Alemão, outro dia eu estou nos Jardins, outro dia eu estou em Nova York, outro dia eu estou na Rússia. Então a gente está em todo lugar, né? Rodando. E você vai encontrando com essas pessoas. E quando eles começam a dizer o que foi aquele encontro que eu preguei, né? A maior parte dos padres que eu recebo hoje convites para ir pregar ou cantar, são padres na faixa etária de 40, 45 anos, que lá em 2001, por exemplo, era um jovem viciado em droga, que estava lá assistindo, se encontrou comigo, com Deus, através de uma pregação, e hoje é um padre, é uma autoridade sobre mim, que me chama para cantar na paróquia dele. Esses dias, 1 ano e meio atrás, eu tive um infarto. Né? Infartei. 2h30 da manhã, meu peito parecia que ia explodir. Voltei a dormir, porque achei que eu tinha exagerado na academia. 5h30, acordei de novo suando, liguei pro meu médico. Falou, Dunga, corre pro hospital, cara, você tá tendo um infarto. Peguei meu carro, fui dirigindo, o hospital bem pertinho. Quando eu cheguei lá, o médico que ia fazer todo o procedimento estava chegando. O médico que me atendeu por telefone não era o médico cirurgião. Aí ele estava ali, me dá assistência. Quando o médico chegou, e o procedimento demorou 1h30, né? Coloquei o stent aqui, ele foi, tosse, precisa chegar tossindo, ele tá, cheguei no lugar, agora eu vou inflar, e a hora que eu inflar, essa dor vai sumir. Ele inflou, sumiu a dor, quer dizer, implantou lá, tá aqui um stent aqui, tá 48 horas na UTI, depois umas 48 horas na enfermaria. Quando terminou meu período de hospital, veio o médico jovem, bonito, bem aparelho, forte como o Vandic assim, tal, todo imponente. Chegou, olá Francisco. Olá, que o Dunga é Francisco. Olá Francisco, tudo bem? Famoso Dunga. Falou, doutor, o senhor que é o doutor que salvou a minha vida? Eu falei, sou. O médico falou, eu vim aqui te agradecer. O médico falando para mim, eu vim aqui te agradecer. Eu falei, como assim, doutor? Já acabou de salvar a minha vida? Não, é que em 2001, eu estava sentado no chão do Ibirapuera, prestes a entrar numa depressão profunda, e te ouvi pregando. E aquela pregação que se chamou Te Encontrei fez com que eu saísse da depressão e decidisse naquele dia ser médico. Hoje eu sou médico e hoje eu vim aqui para te agradecer. Olha aí, quer dizer, o cara que salvou a minha vida... E foi aqui em São Paulo? Né? Foi aqui em São Paulo. O procedimento foi em Pindamonhangaba, mas o acontecimento de 2001 foi aqui em São Paulo, no Ibirapuera. Então, veja
ou você vai fazendo parte da vida das pessoas e as pessoas da sua. Então, ser essa referência hoje, voltando à sua pergunta, para mim é essa satisfação. Legal. Porque desde esses dias eu estive no Grotto, que é o miolo do Complexo do Alemão, né? Então, você chegar lá, você passa por 35 homens fortemente armados. E não é polícia. Você passa por 3. Você passa por 3,50. Então, para você chegar numa capelinha toda azulejada por dentro, bonitinha, entendeu? E tem uma capela lá. Tem uma capela lá dentro. E as pessoas lá dentro rezam e rezam muito. E são sensacionais. E tem um padre que reside Tem lá. um padre que está lá que só pode entrar junto com o padre. E o padre fala assim: ó, Dunga, só reza para 2 coisas não acontecerem: a polícia invadir ou a facção chegar. Outra facção. Se não acontecer nada disso, a gente sai daqui na boa hoje. Quando ele começou a dar a bênção do Santíssimo, né? Tão sublime, sacro. Eu falei: caramba, tá acabando, vou ter que voltar tudo de novo. Então, aquela ida naquele lugar, né, que ninguém por opção vai, mas nós como missionários vamos, né? E naquela noite, cara, aconteceu tanta coisa linda, mas tanta coisa linda. E depois daquilo ali, eu já encontrei com tanta gente que estava ali, entendeu? Então, essas experiências, desde do Presídio de Segurança Máxima, como Papuda, gravei um CD dentro da Papuda, com 5 pessoas que tinham mais de 100 anos de condenação. Saímos todos, menos eu, né? Mas todos estavam algemados no pé e na mão para fazer o lançamento do CD num evento chamado Raléu, lá de Brasília. Todos chegaram no palco, tiraram as algemas, cantamos, né? Fizemos o lançamento, voltamos todos para o presídio de novo, lá me despedi deles, voltei. Todos estão hoje em liberdade, todos cumpriram a pena, todos são homens maravilhosos. Então, a gente vai fazendo parte da vida de pessoas, né? Ricas, famosas, jogadores de futebol, mendigos, andarilhos, e a gente vai navegando. Então, ser referência é uma coisa muito bacana, sabe? Então, hoje você influencia de fato, né, a vida de muita gente. Bom, gente, tá bom o papo, não tá? Mas a gente tem que ir para um break agora. Vamos daqui a pouco pro terceiro bloco. Vamos ter aqui o Dr. João Pedro falar um pouquinho para nós sobre hormônios, vai ser bem bacana. E já vamos começar o próximo bloco já com a pergunta Dunga, prepare-se. Pergunta é forte, na hein? lata. Na lata. Pergunta é forte. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no terceiro bloco do programa Sou Bem Sucedido. Tá gostando? Gente, que entrevista. E presta bem atenção, Vandic. Tem mais coisas aí que vai vir. Muito mais. Mas quero aqui já receber o Dr. João Pedro. Boa noite. Boa noite. João, você tá bom? Tudo bem, João? Obrigado, tudo certo. Graças a Deus. João, é o seguinte. Já vamos fazer uma pergunta na lata para ele também, Vandic. Perguntar, cara. Não vamos gastar tempo. João, você sabe que muitas vezes vão pessoas no consultório, até mesmo lá no Sou Bem Sucedido, né, os nossos membros lá, e que falam assim: poxa, eu tô cansado, tô desanimado, tô triste. E às vezes as pessoas não sabem, né, Vandic, que essa parte hormonal ela pode influenciar em tudo isso, né? É verdade, doutor? Pode influenciar mesmo? Com certeza. Acho que os hormônios são extremamente importantes, né, para um bom funcionamento do nosso organismo, né? E ele impacta diretamente tanto o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, nossas funções sexuais, né? E até mesmo no nosso metabolismo, na nossa parte interna. Então, está intimamente ligado com isso. Entendi. Vandic. Sou totalmente leigo em medicina, mas eu sou filho de pai e mãe médicos, né? E ao estudar economia, né, eu sempre me preocupei muito em expandir o meu conhecimento além da economia nua e crua. Eu tive a oportunidade de estudar com o Polzac. Polzac é o cara que inventou a neuroeconomia. Ele era meu professor de economia matemática e ele era casado com uma neurologista e foi daí que ele fez o curso de neurologia. E Fez ele um professor? Foi meu professor. Caramba. E eu vi ele crescer com esse negócio, comecei a ter interesse. Por quê? Porque em economia a gente chega no filme, é como se a gente tivesse perdido o começo do filme. Se eu sei que você prefere o branco ao preto e o preto ao vermelho, logo você prefere o branco ao vermelho.
tá? A gente sabe disso, a transitividade das preferências. Só que o começo do filme, que a economia não explica, por que você prefere o vestido branco, o sapato branco, o carro branco ao carro preto e o carro preto ao carro vermelho? E muitas vezes a gente nota que quando eu coloco quantidades, eu prefiro R$10 a 5 e eu prefiro 50 a 10. É fácil. Mas quando eu começo a utilizar, por exemplo, cores, que tem alguma coisa nata em você, é o seu software. E aí a gente entra no que em economia nós chamamos de irracionalidade. Irracionalidade para o economista é diferente do que você acha que é o irracional. Você acha que o cachorro é irracional, ou o cavalo. A gente acha que irracional são as pessoas que não têm uma preferência monotônica, que a preferência ela está aqui em cima, esse eu prefiro a esse e esse eu prefiro a esse. E essa preferência não muda. Mas quando a gente tem a comparação de cores, por exemplo, eu prefiro o branco ao preto, o preto ao vermelho, mas eu prefiro o vermelho ao branco. Então, na economia, você se transforma em irracional. Mas essa é uma condição humana. Eu preferi o branco ao preto, o preto ao vermelho, mas eu prefiro o vermelho ao branco. Eu entro nessa transitividade. E isso é explicado antes do momento que eu cheguei no filme, dado pelo esse software, que é o hormônio que eu gosto da minha esposa, porque ela tem características que eu gosto. E isso é muito importante, porque determina a maneira com que nós escolhemos coisas na vida, e dependendo do horário do dia. Nós, homens, temos uma faca de 2 gumes na nossa mão, que é a testosterona. Ela é responsável, acho que você é muito mais capaz de falar disso, mas ela é responsável por fazer a gente levantar da cama e para a gente querer ir para a cama, de maneiras distintas. Com certeza. Só que, né, a testosterona também faz com que nós tenhamos uma longevidade menor do que mulheres, porque nós nos colocamos perante situações de maior perigo, e é por isso que nós morremos mais frequentemente do que as nossas companheiras do sexo oposto. É muito interessante notar isso, que são certas dotações pré-humanas, porque isso, né, ele acompanha a nossa evolução. Eu queria que você falasse a respeito disso, porque é muito importante, inclusive, para os membros femininos do nosso bem-sucedido. Como é que testosterona impacta a vida do homem e da mulher? Como é que isso impacta questões, por exemplo, perder peso, ganhar massa, poder se concentrar, né? A gente, do mesmo jeito que a gente usa a testosterona para ficar forte e ter melhor performance sexual, a testosterona no homem aumenta a capacidade de concentração. Quer dizer, é uma faca de 2 gumes, né? Perfeito. Como é que funciona isso? Então, a testosterona, na verdade, né, ela é o hormônio principal do homem, né? Assim como a mulher, o hormônio principal seria o estrogênio, né? E a nossa relação hormônio-estrogênio em relação ao homem e à mulher é de 30 vezes a quantidade hormonal de testosterona que nós temos em relação a uma mulher, né? Então, a testosterona, ela impacta diretamente, lógico, no nosso metabolismo, na nossa força. Você citou bem na parte da nossa concentração, né? Até você falou em relação às vezes, termos mais problemas de uma longevidade menor em relação às mulheres. Lógico, é o que leva também a nossa virilidade, a nossa impulsividade diante de algumas situações, né? A mulher, por si só, tem também essa parte da estrogênica, que é um protetor na parte, o quê? Cerebral da mulher, né? Então, se você for ver a incidência, né, de Alzheimer em homens, acaba sendo até maior do que de mulher, né? Isquemia, com certeza, tá? E lógico, os hormônios, eles impactam diretamente também a toda a nossa funcionalidade, né? Nosso corpo, né? Então, se pensar na nossa modulação óssea, na nossa modulação, né, músculo-esquelética, né? Na nossa parte imunológica, né? No nosso estresse. Então, assim, eu acho que o importante dos hormônios não necessariamente é ter muito ou pouco, e sim buscar um equilíbrio dentre eles, né? Anota aí.
Anota aí. Anota aí, que isso é super importante. Então, muitas vezes eu pego pacientes na clínica que chegam com queixos de indisposição, né, de cansaço, de fadiga, e não necessariamente está relacionado diretamente à parte hormonal, testosterona, né? E sim, às vezes, o quê? Uma disfunção na parte tiroidiana. Então, os hormônios, o hipotiroidismo, no caso, que seria a deficiência desses hormônios, né, na produção da tiroide. Também podemos ver as pessoas que às vezes têm, né, um estresse muito grande nessa atualidade que estávamos falando hoje, né, de pessoas muito ansiosas, né, que vão dormir hoje em dia já com problema, não desliga do celular, aquela plataforma Instagram, internet, criando desafios pra gente, gerando aquela ansiedade. Opa, pera lá, cara rico, nossa, a mulher mais bonita, o corpo mais perfeito. Isso, consequentemente, no dia seguinte, faz a gente já acordar, às vezes, com cortisol alterado, né, que impacta diretamente na nossa imunidade também. Então, eu falo, o importante dos hormônios é a gente buscar um equilíbrio entre eles. Nem muito, nem pouco. E a testosterona, ela é cancelada pelo estresse. O cortisol, ele cancela a testosterona. E isso serve para homem e para mulher. Minhas caras, vocês também precisam da testosterona para ter gana de fazer as coisas. Né? Vocês não têm gana de nada, não é porque... Não, é porque a testosterona pode estar alterada, assim como outros, né, o hormônio tiroidiano. Perfeito. Mas é muito importante entender que esse estresse que a gente se coloca, e se a gente não faz um processo de... Que nem o contrário de um parafuso, para a gente poder ir para baixo, não para, né? Quando você gira o parafuso, ele se encerra, né? O que é importante é essa capacidade da gente poder ter esse desligamento temporário. Durante o sono, existe uma concentração, aumenta a concentração da testosterona. Né? Existem ciclos, inclusive, com o sol. O ciclo circadiano. Exatamente. Né? Exatamente. Circadiano. E o que é importante a gente entender que, assim, lá no Sou Bem Sucedido, por que nós temos o Dr. João Pedro lá? Porque são vários fatores da nossa vida que influenciam e que, para que a gente possa chegar onde a gente quer, nós temos que neutralizar aquilo que nos prejudica. Porque não adianta a pessoa chegar lá. Tem gente que chega lá no consultório que eu atendo e fala assim, eu procrastino. Né? O procrastinar tem tantas formas de você procrastinar e os motivos que isso leva, né? Que pode ser motivos hormonais, ou como pode ser o medo do resultado, enfim. Então isso é muito importante. Quando você está lá no Sou Bem Sucedido, então aquilo que te impede você chegar, nós temos, né, Vandir, que lá vários caminhos. Opa, vamos ver qual caminho te impede para que a gente possa estar neutralizando tudo isso e chega. Vou dar o meu caso, por exemplo. Eu estava com a dificuldade de emagrecer, estava com um cansaço e eu estava com uma resistência à insulina. Né? Não que eu sou diabético, não é isso. Mais um hormônio aí. Mais um hormônio, resistência à insulina. Então, e que quando eu comecei a tratar com o Dr. João Pedro, uma outra vida, tanto eu quanto a minha própria esposa. Então isso é muito importante para que a gente possa entender que às vezes a gente tem um prejuízo em algo da nossa vida que é desconhecido e a gente não sabe que muitas vezes isso prejudica. Pessoal, nós tomamos conta do nosso carro. Eu sou motociclista. Eu não é motoboy. Sou louco. As minhas motos são eu falo isso, viu? As minhas motos são tratadas como filhas, tá certo? Gera até um estressezinho lá em casa as motos, né? E, meus caros, até pouco tempo atrás, eu tratava melhor as minhas motos e meu carro do que a mim. Eu acho inadmissível que a maioria de nós, e eu digo para você, eu tenho certeza que a maioria de vocês, tem muita gente da área da saúde lá dentro. Sim. Eu sei, meu pai e minha mãe são médicos, cirurgiões, professores. Só que aquilo que ele conta para você que você tem que fazer, né, a parada no mecânico, né? Médico é mecânico de gente. Se a gente não para a máquina no mecânico de gente, a mesma coisa que a gente faz pelo menos uma vez por ano com o nosso carro, quando a gente vai viajar, por exemplo, o cara que não viaja, vai viajar nas férias, vai passar um mês fora, que não parou para fazer uma revisão no carro, meu cara, você está comprometendo a vida da sua família. Exatamente. Então a mesma coisa acontece com você, né? Dessa parada, como a gente diz, lembra da roda da vida? Né? A saúde é fundamental. E eu falo pro pessoal aqui porque eu tive câncer de pâncreas. Eu tive câncer de pâncreas. Não sobrevivente. E eu sou sobrevivente. Eu tive exatamente o mesmo câncer que matou Steve Jobs. Quando eu descobri que eu tinha aquilo, um câncer neuroendócrino, naquele momento, primeiro dia, eu fui resolver as coisas no banco. Falei, vou morrer, tem que deixar as coisas para minha mulher, minha mãe, aquelas coisas, né? Mas eu sempre fui preocupado comigo. E eu, por ser preocupado comigo, ia ao médico com a frequência que eu ia, né, sempre na minha vida onde eu morei,
Mesmo assim, eu não peguei esse negócio. E eu precisei pegar isso comendo um peito de frango com salmonela, que eu passei mal pra caramba. Fui guiado por uma mão, praticamente, né? Até o Virou uma hospital. cachoeira ali, ó. Na hora que eu cheguei no hospital, resolveram fazer uma tomografia, e a tomografia pegou uma manchinha no seu pâncreas, e a manchinha virou um tumor neuroendócrino. Quer dizer, e eu tô falando que eu sou um cara que vou pelo menos uma vez por ano, de vez em quando eu vou 6 vezes por ano. Agora eu vou 6 vezes por ano. Porque Mano, se você não tivesse. Se você nos prevenisse, não tá nem aqui. não estaria cara. aqui. Exato. Não estaria Eu, aqui. Não estaria eu aqui. acho que a gente tem que. E por isso que eu falo, é Estudar. fundamental. Dunga, como é que você trata a sua saúde depois que você teve o infarto? O Dunga é atleta. Você, Eu vejo. você se tratava antes, seguia, ou você não tinha um regime diamédico antes? Eu, a pedido e insistência da minha esposa, pelo menos de 2 em 2 anos, não sou tão frequente como você, precisaria ser, mas de 2 em 2 anos faz aquele check-up geral, né? Tudo, né? Então eu sempre fiz isso aí. 2 meses antes do meu infarto, eu tinha feito um check-up geral. E não pegou nada? Não tinha nada. De repente, uma dessas veiazinhas aí, eu não sei como é que funciona os termos Deu corretos, uma entupidinha. deu uma entupidinha, 40%, e foi o suficiente para dar aquela... Parecia que tinha um rinoceronte sapateando dentro de mim, empurrando o peito para fora. Então, realmente, eu me cuido, né? Eu caminho todo dia 8 quilômetros, eu e minha esposa, a gente se alimenta razoavelmente bem, né? Essa vida louca da gente, muita viagem, né? Muitas vezes força a gente a comer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, coisa que não é tão regrada assim. Mas é importantíssimo isso, né? Acho que a saúde da gente, essa longevidade que nós perseguimos tanto, né? Com De certeza. chegar na idade bonita da vida, que vai ser a nossa idade da velhice, poder sentar, brincar com o neto, poder levantar, subir uma escada, poder ser, né, ter uma autonomia. Claro que quando a velhice ficar muito acentuada, né, vai nos limitar ao 100%. Quem viveu muito, vai experimentar isso. Ou Você joga experimentou bola. isso. Você joga bola ainda, né? Com o pessoal Sim, de Pina, com né? certeza. Opa, todo sábado que eu estou de folga, eu vou lá no meu bairro, né, onde a gente cresceu, e ali a gente joga futebol. Mas é legal, esse papo é muito importante. Gente, Jô, como é que funciona hormônio, reposição hormonal para homem e para mulher, alimentação e movimentação? Porque eu acho que são... Estão ligados, né? São esses pilares mais importantes. Até ia falar, hoje eu acho que é importante a gente visar a saúde como uma prevenção em saúde. E não a gente esperar, né, as disfunções, os problemas, né, para depois ter que vir tratar a sua base de medicamento. Então acho que assim, ter esses pilares bem adotados, né, tanto na prática da atividade física, uma boa alimentação e a boa qualidade do sono, é o que vai impactar diretamente nessas boas produções hormonais, tá? 3 coisas que eu diria também. Anota aí. Anota aí. Então, realmente, né, a gente sabe, o nosso corpo como uma máquina, então tem o movimento dele de maior produção hormonal, por exemplo, que vamos dizer que até os 30 anos já vai começar a ter aquela queda decrescente, né, que é natural, como qualquer outra máquina, uma hora vai cansando. Então a importância que eu acho é lógico, sempre fazer os exames de prevenção, né, pelo menos 1, 2 vezes ao ano. Quem já tem, né, às vezes alguma doença de base, De família também, família, claro. com certeza. Histórico, né? Ter um acompanhamento mais fidedigno ainda com o profissional, tá? E, consequentemente, né, evitar, né, que essas disfunções virem um problema maior e gere aí, às vezes, uma fatalidade, que é o que vemos bastante hoje, né? Ou seja, investir na saúde. Investir na saúde. O meu médico diz o seguinte: Steve Jobs está morto porque fez uma opção de tomar chá Perfeito. e fumar maconha, né? Porque foram as 2 coisas que ele fez porque acreditou no poder desse tipo de cura. de alternativa. Quando viu, resolveu fazer a cirurgia, já tinha comprometimento Está hepático. conosco até hoje, podia criando tá. muito mais coisas. questão de escolhas. Pessoal, é o seguinte, o papo tá bom, mas olha, chegou o momento do Na Lata. Na lata. Eita. Ih, ó. Prepara-se, Dunga. Tem pros 2 ou só pro Dunga? Só pro Dunga. Precisa fazer um pra pro João, né? Aí ele morre. Aí você quer que Precisa fazer pro João. o Dunga vai Precisa fazer pro João. Precisa fazer pro João. Arruma alguém pra fazer pro João. Cortar com 31 vai Vai, ser pesado aqui. Chama alguém aí pra fazer pro João, pô. Quer, João? Tô dentro. Tô dentro. Já tô Ó. confiando aí. A próxima que ele vir aqui, vamos fazer. Mas agora é pro Dunga. Roda aí. Olá, meu nome é Kátia, sou aqui da cidade de Curitiba, telespectadora do programa Sou Bem Sucedido. Dunga, você sempre arrastou multidões em seus trabalhos e palestras.
E com certeza, de forma indireta, vem a cobrança de vida perfeita. Como você lida com isso? Caraca, hein, Dunga? Essa veio na lata, Ô, hein? Kátia, valeu aí, hein? Realmente, Inteligente. a cobrança é muito grande, né? E existem cobranças de várias formas, né? Cobrança da minha vida particular, eu, Dunga, cobrança da minha família, né? Cobrança sobre meus filhos, cobrança sobre as atividades que eu desenvolvo, né? Dentro de televisão, de palco e tudo mais. Então a cobrança sempre vai existir, né? E a gente realmente tem um compromisso com isso. Eu tenho certeza, né? Que o meu exemplo, eu não sou modelo de nada, mas eu posso ser um bom exemplo, né? Eu procuro ser um bom exemplo de esposo, né? Um bom exemplo de pai, né? Um bom exemplo de um companheiro de trabalho, né? Então, acho que as pessoas que convivem comigo, que estão no meu meio, né, no meu raio de ação, essas pessoas são as primeiras testemunhas disso, né? Então, quem trabalha comigo, quem viaja comigo, quem mora comigo, quem é meu vizinho, essas pessoas que, se a gente juntar todas essas pessoas, dá uma média mais ou menos de umas 50 pessoas, que realmente é o balconista da padaria, o frentista do posto de gasolina, meu professor de inglês, a minha esposa, meu filho, o diretor do meu programa e tudo mais. Em média, umas 50 pessoas se relacionam diretamente conosco, né? Para essas pessoas, eu preciso ser exemplo, né? Eu preciso dar um testemunho compatível ao meu discurso, né? Claro, vou errar, mas aí vem também o pedido de perdão, vem o reconhecimento do erro, isso também é um bom exemplo. Então, essa pergunta é pertinente, é difícil, porque você tem que estar se vigiando. Por exemplo, teve um tempo atrás, estava tendo uns atrasos aí de aeronaves, e eu fiquei 4 horas esperando um avião na sala ali na sala de embarque. E eu percebi que na minha frente tinha uma senhora, aparentando ter uns 70 anos, muito bonita, muito assim, Elegante. bem arrumada, elegante, um cabelo muito bem penteado, um cabelo meio azul, né? Uma coisa assim, mas muito distinta, uma senhora que você pode dizer, de admirar. E eu percebi que aquela mulher me olhava, rapaz, me olhava. Falei, rapaz, Vai que é uma... Aí, mas ela era tão distinta que eu não pensei nada assim que não fosse assim, essa mulher tá me observando demais, né? E foram 4 horas de espera, né? Outras aeronaves saíram, pessoas passaram entre nós, eu peguei uma revista, tal. Depois de 4 horas, finalmente chamou o nosso voo. E essa mulher, quando chamou o nosso voo, coincidentemente estávamos na seção 1, a primeira a embarcar, essa mulher levantou e veio na minha direção. Foi até você. Já veio até mim e disse assim, estou te observando há 4 horas, porque eu não perco o seu programa. Eu estou te observando, eu queria ver que revista que você está lendo, se as mulheres que passaram na sua frente você acompanhava com os olhos, eu fiquei te observando e eu queria te dar parabéns. Você é um bom exemplo. E eu falei que ia contar algo aqui. Eu tremi, realmente. Eu tremi na base, cara, porque é isso, é a cobrança. Não, eu vou contar algo aqui para vocês aqui, né? Quando eu comecei a participar da igreja, eu tinha 13 para 14 anos. E meu pai tinha perdido tudo, né? Meu pai devendo para agiota, e, enfim, né? Foi um caos. E foi na época que eu conheci a Canção Nova, conheci o Dunga. E quando a gente fala muito que a gente precisa de mentores, por exemplo, né? 2 pessoas foram meus mentores. Foi o Padre Jonas e você, Dunga. Ah, que bom. Então, quando eu ia para Canção Nova, acabava os eventos, sabe para onde eu ia? Eu ia lá para a barraca onde vendia os LPs, porque o Dunga ia com a banda lá, que muitas vezes o pessoal ia dar autógrafo, tava lá. Então, e eu canto na igreja, né? Toco e tal. Então, assim, mesmo sem ele saber, ele foi minha referência e ainda é, né? Então, eu sigo ele no Instagram. E o quanto isso é muito importante, né? Às vezes a gente não... se tudo que eu faço hoje, posso dizer que te devo muito a você, Dunga. Que bom. Feliz, muito, né? Muito, muito a você. E é isso, né? Às vezes a gente... motiva as pessoas, porque o que acontece? Na época que eu tava passando tudo aquilo, Vandique, você imagina, cara, eu tava sem chão. E eu ia pra Canção Nova todo mês, que eu dizia pra você, porque eu precisava respirar, sabe? Eu precisava respirar. Era o seu recomeço. Era o meu recomeço, sabe? Era o lugar que eu precisava recomeçar, era o lugar que eu precisava me abastecer para voltar para a luta que tinha, né? Eu posso contar uma experiência rapidinha que Claro. eu vi,
que tem a ver com isso. Há uns 10 anos atrás, eu estava em Israel, né, e fomos hospedados, o nosso grupo foi hospedado em Belém, num hotel, na verdade era Bedjala, né, Bedjala. Belém, Bedjala e Bet Sahur são as 3 cidades que formam ali a Palestina ali, né? E a gente estava hospedado e já fazia 12 dias que nós estávamos lá comendo comida árabe, comida judaica, aquela coisa, e o tempero muito cominho, diferente. E o grupo que estava comigo era um grupo de pessoas assim, bem-sucedidas, vividas, né? E falou, Dunga, pelo amor de Deus, nos leve a um restaurante internacional, porque a gente não aguenta mais essa comida. Comida boa, mas né, a gente está com saudade de alguma coisa. Eu falei, ó, fica tranquilo. Nós vamos parar então antes, uns 4, 5 quilômetros antes do nosso hotel. Conheço aqui um restaurante, né? E que fica em frente a um hotel que eu também já fiquei, né? E a gente fica ali. Depois a gente se vira para ir embora pro hotel, tá bom? Isso era 7 da noite. O ônibus parou, descemos em 8, mais eu 9, e o ônibus foi pro hotel. E ali, em frente ao hotel, em frente ao restaurante, né? Que chamava Limoncello, o nome do restaurante. Entramos ali, aí tinha comida japonesa, tinha comida árabe, tinha comida italiana, tinha comida mexicana e tal. Aí cada um pediu o seu prato, beleza. E papo vai, papo vem, abre um vinho, cara, toma aqui, aquela risada, estamos na Palestina, né, uma experiência cultural muito bonita também, né? E a hora foi passando, e quando eu olhei no relógio já era 11h30, né? No outro dia tinha que acordar cedo. Falei, gente, olha, são 11h30, já comemos, estamos na sobremesa, né? Tá batendo papo. Eu vou atravessar a rua, vou ali no hotel e vou falar com um amigo meu, que é o Nicolas, que é um árabe cristão, mas que fala um pouquinho de cada língua, então a gente se comunica bem. E justamente por isso que eu parei naquele... Atravessei a rua, falei, Nicolas, mafioso! Porque mafioso é um elogio, né? Você aqui, mafioso e tal. Aí eu falei, mafioso, o que quer? O que você quer? Nicolas, eu preciso de 2 carros para levar 9 pessoas. 9 pessoas. 2 carros, né? Minivan, alguma coisa assim. Mafioso, amigo cuida. Tranquilo, volta lá e tal. Aí já vi que ele pegou o telefone, começou a ligar e tal. Voltei, falei, gente, ó, fica tranquilo aí que daqui a pouco vai chegar aqui os nossos 2 carros. Beleza. Passado meia hora, encosto os 2 carros. Que eram 2 jovens de 14 anos de idade. Um dirigindo um Fiat 147 e o outro dirigindo um Corcel 1. Na Palestina, isso já era mais de meia-noite. Eu falei, meu Deus, era o José e o Jesus, filhos do José, que era filho do Jesus, que casou com uma baiana e que me conhecia e que vendia os tercinhos na frente daquele hotel que a gente estava ali em frente. Aí eu fui lá fora, falei, Jesus, José. O pai fala português, casou com uma brasileira. Dunga, o Nicolas falou pra gente ver. Quando eu olhei o carro, eu falei, meu Deus, um Fiat 140, você batia assim aqui. Pô. Aí entrei e falei, gente, olha, estamos na Palestina, já é quase 1 da manhã, e nós vamos pro hotel agora, e o que eu consegui foi isso. Quando nós saímos, aí tava lá, né? Imagina, 9 pessoas, mais os 2 motoristas, entrando num Fiat 147 e num Corcel 1. Foi assim a maior aventura. E os 2 corriam e chegamos no hotel. Quando a gente chegou no hotel, eu perguntei para os 2 assim, quanto foi? Eles, $10. 5 para um, 5 para outro. Eu falei, $10? Pensei comigo, só? Né? É muito pouco. Mas não falei isso para eles. Aí virei pro pessoal. Pessoal, é o seguinte, ó. Estamos na Palestina, 00:30. Os 2 aqui são filhos do José, que é filho do Jesus, e que vende o tercinho para nós, que nós compramos, inclusive, lá na frente do hotel. Lá. Gente, ficou em 10. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma boa ação hoje. O que a gente tiver no bolso, vamos dar para eles. Já fizemos o dia, né? Sobrou o dinheirinho aqui. Aí, cara, todo mundo foi tirando, tira 10, tira 15, tira 50, tira 40, né? Deu $940. Né? Isso é muito dinheiro para eles. Muito dinheiro. Peguei, entreguei na mão deles assim, falei, entrega pro teu pai, né? Pro José, que é filho do Jesus. Né? Eles pegaram, nem contaram, viram que era muito dinheiro, colocaram no bolso e bora. E a gente entrou pro hotel. No outro dia, 6 da manhã, o Jesus, o avô deles, né? Pai de José, estava na frente do hotel chorando. Agradecendo, né? Tá. Bom, isso foi há 10 anos. Eu acabei de chegar Você voltou de lá agora, né? Semana passada eu estava em Israel.
e me encontrei com o José e com o Jesus, aqueles dois rapazinhos de 14 anos que agora têm 24. Eles têm mais ou menos o porte físico seu, Vandick. Estão muito fortes, muito bonitos, 2 homens lindos, fortes, e eles chegaram assim, agora, né, esse relacionamento bonito que a gente tem, né? Ele falou assim, a partir de hoje, e eles falam bem português, a partir de hoje, nós somos seus anjos aqui na Palestina. E um é guia, né, e o outro já é empresário. Fantástico. Olha que coisa linda, olha como é que o mundo dá essas voltas fantásticas. E aí veio o pai deles, porque o avô, que era o Jesus, já faleceu. Aí veio o pai, que é cabeleireiro, né, junto com a esposa dele. Eu fiquei assim tão edificado, porque dentro dessa nossa conversa, com as várias expertises aqui que nós temos aqui na mesa, a gente pode perceber que o mundo, ele é um campo de missão, uma sala de aula, ele nos ensina. Se a gente respeitar o tempo, se a gente respeitar as pessoas, se a gente querer aprender, hoje eu estou aprendendo muito com vocês aqui. Respeitar o tempo, anota aí. Respeitar o tempo, O tempo é muito... Tem tempo... Né? Tudo, né? O tempo tem que ser respeitado. Ele está a nosso favor quando a gente o respeita. Tempo para curar as feridas, tempo para esquecer as ofensas, tempo para entender as coisas, né? Então, se a gente respeitar o tempo e aprender com as pessoas... Cara, então, eu quis contar isso aí, porque o que nós estamos fazendo aqui é partilha, né? Isso. Desde uma conversa tão técnica, tão bonita, ligada à saúde, como os hormônios, como na vida financeira, né, de cada um de nós. Já estou pensando até fazer uma consultoria financeira aí. O cara é bom, viu? O cara é bom. Cara, a gente pode aprender tanto com tanta boa. Gente. É uma coisa assim que quem está nos acompanhando agora nesse podcast deve estar edificado, porque eu acho que essa é a nossa grande missão, né? E eu tenho para falar uma coisa, gente. Olha, depois de quase 30 anos, né? Porque desde 94, eu tenho que dizer para você, Dunga, obrigado. Valeu, cara. Né? Poxa vida. Obrigado. Né? Porque muita coisa que sou hoje devo a você. Muito legal. Muito obrigado. Fico feliz, vou colocar no meu currículo que o Júnior é um dos, né, frutos do nosso empenho, né? Claro que muita gente importante passou pela tua vida, mas eu fui um deles. Você pode ter certeza absoluta disso. Já tá acabando, cara. Não dá vontade de acabar, não. Precisa fazer o segundo round desse negócio. Tem que fazer. Já topa? Pronto, já topei. O bom desse negócio aqui que a gente faz é que não tem nocaute, cara. Leva até o último round. Dependendo se é disputa do cinturão, é 15. Pô. Bom, doutor João, muito obrigado. Um prazer estar aqui, pelo convite, viu? Poder também estar participando dessa aula aí com o Dunga. E muito obrigado, Vandick e Junião, aí a oportunidade. Tamo junto. Dunga, obrigado, cara. Valeu, Júnior. Valeu. Obrigado. Obrigado. Valeu a pena a gente vir direto da missão, vir pra cá, conhecer você, conhecer o Vandick. Que hora que você saiu de lá? Eu tô acordado desde as 3 da manhã, né? Estava lá em Fraiburgo, né, em Santa Catarina. Lugar maravilhoso. Lindo, terra da maçã, lindo, terra da maçã, coisa linda. Só dormir agora, controlar o cortisol, velho. Verdade. Obrigado, viu, Dunga? Legal. Obrigado. Vandick. Bom, eu quero agradecer a todos, né? Dunga, foi um prazer conhecer você, essa Valeu. história fantástica que você tem, grandes ensinamentos, né? O importante não é chegar aqui, mas é o tamanho do percurso, né? Exato. João, meus caros, é importante vocês prestarem atenção no que o João está falando. Então, vocês estão escutando uma pessoa que teve um problema diretamente ligado à área dele. A gente não sabe até que a gente descobre, e quando a gente descobre pode ser tarde. O hormônio é super importante para a vida da gente, inclusive para o equilíbrio dentro daquela roda da vida. Sem isso, não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio sem hormônio. Isso é fato. E eu quero agradecer você, Júnior, de novo, fazer botar a pimenta, botar o tomilho, botar a pasta para cozer. Esse negócio. Bota o negócio, ele fica. Deixa o pau comer aí, né? Vandick, tamo junto. Valeu. Tamo junto. Pessoal, anota aí.
Ó, Anota aí. Já pegou. vou cobrar esse negócio, viu? Daqui a pouco ele vai querer mais porcentagem da sociedade. Tem mais 2% só por isso. Pessoal, quer ser bem sucedido? É só você colocar o seu celular no QR Code e cola na gente que a gente sabe o caminho, tá bom? Até o próximo programa, pessoal. Um abraço.